Bom, hoje vamos falar de um assunto sério, dores nos joelhos. Dr. Pedro Bates Jorge, que é ortopedista, está com a gente. Seja muito bem-vindo, obrigada. Obrigado pelo convite. E essa é uma queixa que muita gente fala, né? Quer dizer, tenho dores nos joelhos, mas o que causa essa dor, né? A dor no joelho, Kátia, é o seguinte, é muito prevalente realmente, tem toda a razão. Mais ou menos 1/3 da população vai um dia procurar auxílio médico devido a alguma dor no joelho. Então, ou seja, 33%, 35% da população um dia vai precisar de ajuda por dor no joelho. Mas, ao mesmo tempo, se a gente olhar, é extremamente frágil o nosso joelho, quer dizer, não é? Eu digo frágil porque excesso de peso, atividade inadequada, muitas vezes a postura que a gente tem na hora de carregar peso, de se ajoelhar, isso tudo vai danificando, né? Com certeza. É uma articulação que contém 4 ossos. E ela depende muito, como você disse, Kátia, da musculatura e depende muito da parte ligamentar, porque os ossos eles não são perfeitamente encaixados. Eles se dispõem uns sobre outros, dependendo do invólucro que a gente diz, de tecidos moles. E aí eu posso ter alguns desgastes nesses tecidos moles que causam dores horríveis, né? A principal causa de dor e a mais temida é justamente o desgaste, né? O que é o desgaste? Posso mostrar aqui? Pode, gente? claro. Então aqui o joelho, vocês veem ele sem a parte muscular, né? O desgaste ele se dá quando a cartilagem que recobre as porções ósseas começa a ficar danificada, a ficar desgastada. E aí eu tenho um atrito de osso com osso, né? A cartilagem é um tecido de baixo coeficiente de atrito, que serve justamente para deslizar de modo suave a articulação. É uma proteção para o osso, né? Ela mais do que uma proteção? Absorver, é justamente isso, uma proteção para a gente não ter atrito osso com osso. E o desgaste disso vai levando a dor, a artrose. Olha, a gente tem muitos mitos e verdades, mas aproveite para mandar suas perguntas, assim o doutor Pedro já esclarece para você. Vamos ver o primeiro mito ou verdade? Olha, a artrose do joelho é uma doença que afeta apenas idosos. Isso é mito. É mito, né? Mito assim, a artrose a gente divide em 2 tipos. Tem a artrose primária e a artrose secundária. O que é artrose? A artrose é o desgaste dessa cartilagem, é o que a gente estava falando. Só que a gente tem que encarar a artrose como uma doença da articulação toda. Desgasta a cartilagem, machuca ligamento e o joelho vai degenerando realmente, a articulação vai degenerando. A artrose primária, que é aquela que acontece mais pelo passar dos anos realmente, acomete mais os idosos. Mas tem aquela artrose que vem secundária a algum trauma. Ou a pessoa fez esporte de modo errado, ou a pessoa teve um entorse, alguma outra lesão que acelerou essa degeneração. Algumas pessoas podem ter essa cartilagem um pouco flácida ou mais frágil e aí ter uma condição mais favorável, problemas no joelho, ou isso não acontece? A cartilagem mais frágil ou menos frágil, a gente ainda não tem muito conhecimento, mas a gente sabe que tem algum componente genético por trás disso tudo. Então, provavelmente, a qualidade da cartilagem de indivíduo para indivíduo deve variar também. Você tem razão, Kátia. Agora, a gente percebe, eu digo isso, ô Juju, pega meu ponto, por favor, ele tá pitando. A gente percebe na minha família, por isso que eu te perguntei. A gente estala de manhã, que é uma coisa absurda. Meu joelho estala o tempo inteiro. Eu já fui na ortopedista e falei, não, Kátia, é normal, sei lá, a sua característica de estalar. Mas às vezes tem gente que quando estala sente dor, né? Quer dizer, é uma característica individual que a gente tem que ficar atento também? Estalar é uma dúvida que todo mundo tem, o que eu acho. Às vezes estalar um pouco depende da pessoa, uma pessoa estala um pouco mais, outra um pouco menos, depende do dia. O que a gente tem que se preocupar, estalava X e agora está aumentando os estalos, ou está começando a creptar. Né? Sinto dor, são sinais de alerta para a gente. Tem que ficar atento, Tem que ficar atento. Vamos ver mais uma? Vamos. A artrose piora com o tempo e não tem cura. Realmente pensando na frase, é verdade. É verdade, né? A artrose ela não tem cura, a artrose tem controle. Então, assim, começou um processo de degeneração, de artrose da articulação, Kátia, a gente tem que tratar para bloquear a evolução desse processo. Quer dizer, para não ter uma perda ainda maior dessa cartilagem, né? Exatamente, para não piorar. Então, o tratamento clínico, principalmente do desgaste, ou seja, exercício, medicação, tudo que a gente pode usar, visa a gente bloquear, cessar a progressão dessa doença. Agora, você disse que a musculatura também é importante. Uma vez que a gente trabalha essa musculatura da forma correta, a gente também protege, né? Para não ter uma sobrecarga no joelho, né? As 2 coisas que eu mais gosto de trabalhar de modo clínico, né? A gente diz para proteger a articulação
é isso, a parte muscular, e aí você tem que trabalhar do glúteo para baixo. Não é só o joelho, não adianta só olhar para o joelho. Hoje a gente estuda muito isso, e a gente sabe que o bem-estar articular do joelho depende muito da musculatura pélvica também, não só da musculatura ao redor do joelho. É quadril, é coxa, é glúteo, panturrilha. Tudo isso vai levar a melhora da saúde articular, como a gente gosta de dizer. E o sobrepeso, que é outra coisa importante que vai sempre sobrecarregar a articulação. E se a gente reparar bem, quando a pessoa está com sobrepeso, o joelho também fica com tanta gordura. E aquilo também deixa aquela região mais flácida ainda e prejudica mais ainda, né? O sobrepeso, a gente sabe que é a pior coisa para a articulação. Então, a coisa mais importante de trabalhar e melhorar para artrose diminuir, né? A medida clínica que a gente fala mais funcional aí para diminuição do desgaste é a perda de peso. Só que aí a pessoa entra num ciclo vicioso negativo, porque é difícil perder peso com dor no joelho. Então é um trabalho todo para conseguir fazer uma atividade física, perder peso, ganhar força muscular sem dar dor. É a história da atividade física orientada de acordo com a necessidade de cada uma. A hidroginástica, por exemplo, seria bom, dentre tantos outros, né? É o que a gente chama de envelope de função. Cada um tem a função, a capacidade de fazer exercício sem se prejudicar. Se uma pessoa X for correr uma maratona e ela não estiver preparada, isso pode lesionar. Se ela já está preparada para isso, não vai causar lesão. Agora, gente, não adianta. Para a gente conquistar resultados diferentes, a gente tem que ter atitudes diferentes. Não tem outra saída. Com certeza. Para emagrecer tem que cortar muitos alimentos que a gente sabe até quais são, mas são gostosos, né? Tudo que é gostoso demais a gente tem que pensar que se é frito, como a gente mostrou, faz o assado, não come sempre. É aprender a dosar, né? E com isso, devagarzinho, tendo um resultado positivo, individualizar. E sentir os benefícios depois de um corpo que reage de uma forma diferente a isso. Com menos dores, com mais equilíbrio, mais vontade de se mexer e fazer atividade física, né? E com os anos passando e a pessoa se sentindo sempre bem. Porque a ideia é pensar lá na frente, não é só no hoje, sem né? dúvida. Vamos ver mais um mito ou verdade? Olha, todo esporte é benéfico para a saúde dos joelhos. Aqui é mito, mas nem tanto. Né? O que eu quero dizer com isso? Todo mundo precisa praticar um esporte, tá? Mas todo esporte talvez não seja benéfico. O que é bom para você pode ser péssimo para mim, né? Exatamente. Então, realmente é um mito, mas com um fundinho de verdade. O esporte é importante, mas dosado individualmente. O que não dá para ficar parado, sentado o tempo todo, né? Não. Sedentarismo, proibido. Não tem como. Vamos ver a gente conte, Pedro. Vamos ver mais... Vamos começar pelas perguntas agora? Porque assim já tira tanta dúvida, Antônia. Meu marido é taxista e por conta disso fica muito tempo sentado, ainda mais no trânsito de São Paulo. Algumas vezes ele reclama de dores no joelho. O que ele pode fazer para melhorar? Ele corre o risco de ter um problema mais sério nos joelhos? É uma queixa comum. É comum? Kátia, isso fico muito tempo sentado e o joelho começa a doer. Isso se deve principalmente a uma sobrecarga na parte da frente do joelho. Né, entre a patela e o fêmur, que a gente diz. Fica muito tempo sentado, sobrecarrega um pouco aquela região, mas o que mais sobrecarrega é que muito provavelmente esse senhor não está fazendo atividade física. Então a musculatura está fraca, já tem uma sobrecarga natural e ficar muito tempo sentado sobrecarrega um pouco mais, chegando a dar dor. Então o que ele precisa fazer? Lógico, se movimentar um pouco mais e tudo, mas principalmente antes do expediente começar ou no final do expediente tentar encaixar um pouquinho de fortalecimento, de atividade física, deve melhorar. E um alongamento, né? Um alongamento muito importante. Porque é engraçado, gente, se a gente olhar as crianças, são pequenininhas, elas são tão elásticas, mas depois vai vendo, conforme vai passando os anos, a gente meio que vai enferrujando. Então, por que não pensar em alongar também, sempre para evitar, né, esse encurtamento, né? Principalmente a parte posterior do joelho. Alongando ela, a gente consegue diminuir um pouquinho, minimizar. Mas com uma ajuda médica, né? Ah, sim. Orientação é sempre bom. E a prática do esporte é fundamental. Porque às vezes a gente acha que está fazendo tudo certinho e um movimento que você faz errado coloca tudo a perder, ao invés de ajuda atrapalha, né? E assim, começar a ter muita dor ou o joelho inchar, procura a ajuda do seu médico. Acho que é melhor a fazer. Também acho. Vamos ver mais uma? Próxima da Luzia. Minha mãe jogou vôlei durante muitos anos e teve problemas no joelho esquerdo. Sentia muita dor e ficava muito inchado. Ela fez cirurgia e melhorou 100%. Mas agora o outro joelho também está com o mesmo problema e ela está com dificuldades para andar. É recomendável operar o outro também? Ela tem 75 anos. É difícil a gente falar, né? Se precisa operar já ou não, ou se precisa de um tratamento conservador, com fortalecimento, com medicação.
Quem joga vôlei tem muita sobrecarga na parte da frente do joelho, porque tem muito salto, né? E o salto, na hora de pousar, acaba sobrecarregando a patela. Isso pode acelerar o desgaste. O joelho operado, ela provavelmente fez uma prótese do joelho, pela idade dela e pela história. Se o outro começa a ter muito desgaste, muita dor e isso está prejudicando bastante a vida dela, talvez operar seja uma solução. Quer dizer, a idade não é um problema para isso. Essas cirurgias de prótese, elas são feitas para o paciente já com um pouco mais de idade. É uma cirurgia que, lógico, tem seus riscos, mas essa é a idade. Viver traz risco, né? Oi? Viver traz risco, né? E essa é a idade. 75 anos tem muita vida pela frente, então, não dá para ficar com dor. Não Alguma dá. solução tem que procurar. Agora é conversar com o médico, né? Porque nem tudo se resolve com cirurgia, né? Exatamente. Às vezes é só um fortalecimento, uma medicação. Cada caso é um caso, Verdade. tem que avaliar, mas com certeza com dor não dá para ficar. Vamos ver mais uma? Joyce, como é a recuperação após a cirurgia no joelho? É necessário fazer fisioterapia? É necessário fazer fisioterapia sempre, né? A gente sempre tenta não operar se for possível, e aí a fisioterapia entra na jogada. Não dando certo, precisando fazer a cirurgia, independente do tipo de cirurgia, muito provavelmente a fisioterapia vai ser necessária sim. É difícil, cirurgia tem um monte de tipos de cirurgia, mas assim, na grande maioria das vezes, uma fisioterapia pós-operatória se faz muito necessária e tão importante às vezes quanto a própria cirurgia. Deixa eu lhe perguntar uma coisa, eu já vi muita gente que quando o joelho começa a doer, põe aquelas... São meias, né? Umas proteções no joelho, certo, que a gente compra em qualquer lugar, não precisa de receita nem nada, e fala, agora melhorou. Depois eu conversando com um amigo, falei assim, mas sabe o que eu percebi? Parece que o meu joelho acostumou àquilo, ele fica mais flácido. Isso é verdade? Ou não? Não é legal acostumar o joelho com o uso disso realmente, é o que eu sempre falo. Nada paliativo e momentâneo. E por pouco tempo. E sem orientação médica é errado. Por quê? Nada vai segurar tão bem o joelho quanto as estruturas internas do próprio joelho. Que a gente tem que trabalhar com elas para ficarem fortalecidas. O joelho, né? Tem que estar bem, a gente não pode precisar de algo externo aí que tampe o sol com a peneira, desculpe o termo. Porque o problema está lá mesmo, né? Tem que identificar o problema e tratar direitinho. Melhor do que sair comprando alguma coisa, colocando e não sabendo direito o que está tratando ou não. Porque o problema você não resolveu, você camuflou só, né? Isso. Vamos ver mais uma, é a última de hoje, a Nilma. É verdade que mulheres são mais afetadas pela artrose de joelho do que os homens? Por incrível que pareça, é verdade. E por quê? Isso é algo que a gente estuda demais e a gente não chega num consenso. Tem alguns fatores que a gente acredita que levem a isso. Se você pegar em números gerais, isso é fato, é verdade. Tem gente que acredita que é por alterações hormonais, tem gente que acredita que o controle da mulher muscular é diferente que o do homem, o controle articular. Faz sentido, né? Porque a mulher tem uma musculatura muito mais frágil do que a do homem, não é? Não frágil, a gente sabe Menos trabalhada? Não, É do que quê? a musculatura trabalha não tão rápido quanto a do homem. Demora mais? 0,1 milissegundos. Pouco. Mas tem uma diferencinha. E isso já deixa o joelho mais suscetível a alguma lesão. E alterações hormonais, a gente acredita que possam levar a isso. Mas assim, exatamente o porquê, isso é fato, ninguém sabe até hoje. Então, Nilma, não tem o que a gente possa fazer com isso. Quer dizer, por ser mulher, não, mas tem atividade física, orientação médica que a gente tem que seguir, não se automedicar, fazer atividade física orientada pelo médico, não é também a partir de amanhã resolver correr na rua para participar de uma maratona, porque também isso pode trazer malefícios para o joelho, né? Com certeza, isso vai ser prejudicial. Se a gente passar do nosso limite, é um problema. Olha, vá ao médico sempre que você sentir dor, se persistirem as dores, volte ao médico, não tenha vergonha de perguntar. Quando a gente tem dúvida, a gente tem que esclarecê-las, é o médico que vai fazer isso pela gente. Então, vou passar os contatos do Dr. Pedro, se você também quiser sugerir algum tema pra gente, para ele voltar, fique à vontade, www.clinicasoul, tudo junto, clinicasoul.com.br, lá ele fala um pouco mais sobre o trabalho, fala também do quanto que a ortopedia é extremamente importante, mas como que a gente pode prevenir tantos problemas ortopédicos e que muitas vezes a gente não se dá conta disso, não. Só depende da gente. clinicasoul.com.br. Dr. Pedro retorna mais vezes a mulheres, sugira aí alguns temas e a gente esclarece para você. Obrigada. Obrigado. Muito bom, adorei, viu? Obrigado. Eu agradeço. Fala fácil, você viu?